Boa noite. No programa de hoje, vamos investigar a questão mais polêmica de todas as receitas de saúde. Carboidrato engorda ou emagrece? É o vilão ou o mocinho da nossa dieta? Depende, respondem os cientistas. Se você souber escolher e combinar, é o mais perfeito dos alimentos. Arroz com feijão. Será que o Brasil descobriu a melhor mistura do mundo? Um simples pedaço de pudim causa mais impacto no organismo do que 3 fatias de pão integral. Por quê? Você vai conhecer o professor que perdeu 50 quilos em menos de um ano, o sedentário que virou superatleta, o gordinho que agora é campeão no remo e a jovem que inverteu os índices do colesterol e da balança. O segredo de todos eles está no prato. E você, já tentou mudar o seu? Só de olhar já dá uma fome, né? Mesmo assim, puro, sem molho, não dá pra resistir. O cheiro de pão fresco saindo do forno. Como é bom, né? Ô, tentação boa! Desde criança descobrimos tantas delícias. É o prazer nosso de cada dia ao longo do tempo. Carboidrato. Mas o que é carboidrato, afinal? Virou quase sinônimo de coisa gostosa e, para alguns, prazer proibido. Tá certo isso? Mas será mesmo que o carboidrato faz mal para a saúde? A ciência explica que carboidrato é uma mistura de oxigênio, hidrogênio e carbono. Pão, macarrão, pizza, bolo, salgados, frutas. Quase tudo que a gente come e bebe tem carboidrato. Então por que carboidrato é bandido ou mocinho? Fato provado e comprovado. O carboidrato é fonte de energia para o corpo e para a mente, ou seja, mocinho, mas pode ser bandido. O problema está no exagero. Quem trabalha fora tem um tempo limitado para almoçar. E aí, quando chega no restaurante, está com ansiedade e com muita fome. E mesmo diante de um buffet cheio de coisas saudáveis, nem sempre a escolha fica pelo lado da saúde, vai muito mais pelo prazer. Agora, quem erra mais na escolha? O homem ou a mulher? Olha esses exemplos. Tudo real, tudo espontâneo. Flagrantes da experiência da pesquisadora Letícia Fonseca, da Unicamp. Ela tira fotos durante o almoço de quem vem a este restaurante em Jundiaí. Posso fotografar seu prato, por favor? Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação e bom apetite. E o apetite revelado, a cores, está neste laboratório da Universidade de Campinas. 190 pessoas participaram da pesquisa. E na prova final, as mulheres levaram vantagem, de certa forma. Mulheres comem quantidades menores de comida e têm uma preocupação maior em escolher grupos alimentares mais corretos, combinados de forma mais correta. Não vale mentir para ficar bem na foto. Eu, repórter, muito menos. Esse aqui podia ser meu prato. Ovinho frito, feijãozinho, linguicinha. Isso aqui está certo ou errado? Está errado. Os homens do meu estudo tiveram uma tendência a consumir proteínas numa quantidade bem mais elevada quando comparada à escolha de mulheres. Mas tanto o almoço delas como o deles chamou a atenção também por ter proteína demais e carboidrato de menos. E a gente vê também a ausência dos legumes e das verduras. Verduras e legumes também são carboidratos, sabia? Uns têm mais, outros têm menos. O que você almoçou hoje? Eu almocei arroz integral, feijão cozido, um ovo cozido, salada de alface e cenoura. O jantar de ontem? Basicamente a mesma coisa, mas eu substituí o ovo por um filé de frango grelhado. O que se recomenda é um balanço. É o equilíbrio, né? É o
Equilíbrio, exatamente. Equilíbrio entre todos os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. A gordura. O Rafael se entrega à paixão pelas frituras e massas. Pizza, lasanha, essas coisas. Minha perdição. Com uma caixa de salgadinhos fritos e sortidos, ele está indo trabalhar. Acompanhamos a rotina deste carioca de bem com a vida, mas nem tanto com a balança. Rafael Gomes da Silva tem 25 anos e pesa 135 quilos. Eu vi um pote de biscoito aqui, não sei porquê, tá na sua mesa, tá né? ali. Como assim? Na realidade é para cliente, né? Mas aí só vivo comendo ali. Rafael trabalha como assistente de viagens e mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é um exemplo da pesquisa do Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro é o estado que mais devora carboidratos processados. Conhecemos o Rafael adulto e o Rafael criança. José Márcio Rafael tem 10 anos, mora em Pernambuco, outro estado que está no mapa dos exageros. Pernambuco aparece nesse mapa como o estado que tem o maior percentual de jovens e adolescentes que se alimentam mal. E a cidade que lidera esse ranking fica na Zona da Mata, é Vitória de Santo Antão. Pizza, hambúrguer, bolo, pão de queijo. Tímido, ao lado da mãe, Rafael conta pra gente que a comida preferida dele é... lasanha. Rafael está pesando agora 85 quilos e 300 gramas. A nutricionista Marcela acompanha o esforço do menino. Ele está com o colesterol elevado, ele está na faixa já de obesidade. Eu recomendo começar a mudança pelos lanches. Porque assim, a gente sabe que o adolescente, a criança, lancha pelo menos 3 vezes ao dia. O Rafael já começou a mudar. Na escola, o lanche é fruta. Ô, Rafael, o que você trouxe para merenda hoje? Maçã e uva. Já o outro Rafael, que conhecemos no Rio, será que desistiu de vez? Você sempre foi gordinho? Sempre, desde pequeno. Volta e meia tem uma coisa gostosa ali para comer. Comer e servir. Comer e servir. E que serviço de bordo! Lá vamos nós, seguindo o passeio do Rafael com os turistas. Resistir é para os fortes. Olha só a tentação que o Rafael tem que encarar todos os dias aqui no trabalho. Ele é o encarregado de distribuir os lanches para os turistas. E olha aqui. Como resistir, não é não? Você come quantas vezes por dia? Eu como mais de 5 vezes por dia. Como muito. E quem não come muito no rodízio de pizza? Rafael e Sara, a namorada, um dos compromissos do fim de semana. Pelo menos umas 2 vezes aí por mês. Eles começaram a namorar há 1 ano e 2 meses. E adivinhem qual é a maior afinidade deles? Comer, restaurante. É tão bom que a gente nem pensa tanto nas consequências depois. E é pra já. O menino Rafael começou a jogar bola. Ele não conseguia. Ele já sabe, com saúde não se brinca. Mudar o hábito é também ganhar conforto na vida. Rafael entrou na linha, já perdeu 2 quilos e 200 gramas. Você acha que vai seguir em frente mesmo? Tá disposto a isso, a mudar mesmo? Estou disposto a emagrecer. Por quê? Porque quem vai querer morrer tão cedo assim? Aí por isso que eu quero mudar. O menino Rafael tem toda a razão. Ele já aprendeu que o nosso sangue precisa de alimento e faxina. Carboidratos podem fazer as 2 funções. Depende do tipo do carboidrato. Agora vem aí mais um teste sobre mocinhos e bandidos. Quer ver como a alimentação gostosa, sem atenção a nutrientes, altera a glicose de uma pessoa? Veja esse teste. É o teste do pudim. Estamos no Centro de Pesquisa em Obesidade da Universidade de Campinas. Pesquisadores e voluntários mostram o que este pequeno pedaço de doce pode fazer no sangue. Tava bom? Maravilhoso. E com gostinho de quero mais. Olha só a cara de prazer do Davi.
Pode no meu prato. Parece brincadeira, mas o poder que esta fatia de pudim tem é coisa muito séria. O furo na ponta do dedo e já dá para ver o efeito no sangue. Como o pudim é digerido rapidamente pelo intestino, vai direto para a corrente sanguínea. É o que os pesquisadores chamam de carboidrato simples. Aí está, deu 121. O normal é abaixo de 99. Pequena fatia provoca um grande pico de glicose, uma sobrecarga de açúcar no sangue. Sinal vermelho para a saúde. Porque toda vez que a gente tem uma elevação muito rápida e grande do nível de glicose no sangue, a chance de causar lesão a alguns órgãos nossos que são muito sensíveis a nível de glicose é enorme. Por exemplo, a retina é muito sensível à glicose, o rim é muito sensível à glicose. Pudim, carboidrato vilão. E agora vamos conhecer um tipo de carboidrato mocinho. Segundo dia, segunda parte do teste agora, o pão integral. Bom apetite. Os voluntários Davi e Vanessa vão ter de comer cada um 3 fatias de pão integral. Teste mais difícil, desta vez porque é pão comido sem nada. Por que 3 fatias? 3 fatias porque é o que corresponde à quantidade de carboidrato que existia no pedaço de pudim que eles comeram ontem. E não pode colocar uma manteiga, um creme? Não, qualquer outro tipo de alimento que for adicionado vai modificar o valor calórico total. Tudo tem de ser igual. O valor calórico, o teste de sangue. Mas o resultado... Quanta diferença! 8,3. Com o pudim, a taxa de glicose do voluntário Davi foi bem maior, 121. Você vê, com o pão não sobe, o negócio vai devagarzinho. Ela sabe a melhor receita. Diante desta mesa farta, repleta de todos os tipos de carboidratos, vamos ouvir a explicação da professora Cíntia Baú, do Laboratório de Nutrição e Metabolismo da Unicamp. Uma cenoura tem carboidrato? Todos os alimentos. Todos. Sim, todos os tipos de legumes, verduras, frutas, até coco verde, chocolate, biscoitos, macarrão, todos têm carboidrato. Mas vamos começar pelo pão nosso de cada dia, seja branco, seja integral. Qual o segredo do carboidrato do bem? O que é importante é o ingrediente, que é a farinha integral. Porque na farinha integral a gente tem uma quantidade muito grande de fibras que a gente perde durante o processamento do refino da farinha. Quanto mais fibras, mais benefícios o carboidrato traz para a saúde. Então eu quero controlar um ganho de peso, um consumo energético. A presença da fibra nesse alimento vai me ajudar nisso. Além do que, saciedade. Né? Todo alimento... Pois é. Por que alguns alimentos deixam a gente saciado e outros não? Por conta da presença das fibras, mas também tem a questão da mastigação. Então, é assunto chato de nutricionista, pergunta quantas vezes a gente mastiga, né? Mas isso tem um porquê. Então, quanto mais a gente mastiga, mais a gente vai estimulando a liberação de hormônios e vai mandando para o cérebro, que também vai informando, olha, acho que está na hora de parar de comer. O que não podemos parar é a nossa vontade de saber tudo sobre os carboidratos. Quanta variedade! Temos um cardápio irresistível que faz parte do nosso dia a dia ao longo de toda a nossa vida. Voltando para a aula da professora Cíntia da Unicamp. No caso do arroz, o ideal é escolher o arroz que tem mais fibra. Preferencialmente o arroz integral, que ele tem mais fibras, mas não significa que você não possa comer o branco. Estou vendo o macarrão aqui. Temos o macarrão comum, branco, e o macarrão de massa integral. Faz diferença? É a mesma coisa do arroz, né? Se você puder escolher o macarrão integral, ele é muito melhor do que o feito com a farinha branca. O segredo está aí, escolher qual carboidrato eu vou consumir. E o médico que investiga as doenças da obesidade
também defende os carboidratos. O nosso organismo tem a capacidade de extrair energia para a nossa vida de forma muito rápida dos carboidratos. Então, ter um consumo regular de carboidrato na dieta é fundamental para que você tenha disponibilidade de energia no seu dia a dia. Carboidrato não é inimigo. Não é inimigo. Na alimentação ideal, quais seriam as proporções para carboidratos, para gordura e para proteínas? Aproximadamente 60% de carboidrato e 20%, um pouquinho mais de 20% para proteína e um pouquinho menos de 20% para gordura. Agora, casal que engorda junto também consegue emagrecer junto? A gente tá querendo tentar fazer esse projeto aí, né? Para engordar é fácil, né? Agora emagrecer... Dois brasileiros e um só caminho. Como eles descobriram o prazer de comer e bater recordes. Voltamos já já. Eles têm a força. Campeão de remo, Rio de Janeiro. Campeão da ultramaratona, Pernambuco. Este é o André. E este é o Uncas. Os dois atletas têm em comum a severa disciplina de desafios. Uncas é campeão mundial de remo e está se preparando para a Olimpíada de Tóquio. Para isso ele rema 5 horas e meia por dia, todos os dias, todos mesmo, inclusive sábados e domingos. O que significa que ele rema cerca de 30 a 50 quilômetros diariamente. De onde o Uncas tira tanta força, tanta energia? Já adivinhou, né? Dos carboidratos, dos bons carboidratos. Já o André, que está assim agora, era assim. O André praticamente é outro homem, mais saudável e quase 40 quilos mais magro. Ele fez uma mudança radical na comida e na vida. O que seria impensável para o André 6 anos atrás se tornou uma das atividades preferidas dele. Sedentário, quem diria, passou a correr. E não é uma corrida qualquer não. O André se tornou um ultramaratonista. Participa de provas de até 100 quilômetros de distância. Quem te viu, quem te vê. Aqui no Rio, o nosso remador está em plena forma. Ele era bem diferente há 9 anos. Ele ficava só jogando videogame e ele estava muito gordinho. Ele tinha o cabelo grande. Esse rapaz magrinho, comprido, esbelto, era gordinho. Antes de começar a remar, eu comia doce o dia inteiro. Todo dia, chocolate, bala, sorvete. Tal filho, tal mãe. Dona Eliane também é campeã de simpatia. Mesmo preparando um farto almoço, ela nos dá atenção. E que legal essa cozinha. Quanto tempo a senhora está morando aqui? 3 dias. De fato, as caixas da mudança ainda estão fechadas. Mas a cozinha já funciona a todo vapor. Tudo no lugar. Como a senhora veio morar aqui? Acho que tem uma história boa aí. Tem. A gente veio embora de Belo Horizonte, a gente morava de aluguel. A casa era muito pequena. Aí o Uncas falou assim que um dia ia comprar uma casa pra gente aqui. E não é que ele comprou? É um apartamento bem confortável na zona norte do Rio. Eu gosto de uma cozinha grande, arejada, porque é o lugar que eu gosto de ficar, é a cozinha, que eu gosto muito de cozinhar. Dá para ver e sentir o cheirinho da comida caseira com toque mineiro, perfumando a casa. Eu queria uma cozinha grande, mas essa aqui me surpreendeu. Mas a comida dele? Não tem nada de especial. E o que ele gosta de comer? Ele gosta de um macarrão, um feijão tropeiro, de um pizza, um purê de batata. Ele come bastante, mas ele também perde muitas calorias. Perder calorias, mesmo para quem é jovem, como é difícil. Até no quarto nosso campeão costuma treinar. Uncas está agora com 22 anos. Começou no remo com 13.
E já a primeira vez que ele competiu, ele já ganhou um bronze. Olha a coleção de medalhas dele. 89 no total, de ouro 79. A grande aliada nessas conquistas é Dona Eliane. Em época de competição, quando ele precisa emagrecer, sabe o que a Dona Eliane faz? Me isolo no quarto. E eu fico muito chateada, porque eu sei fazer comida, gosto de fazer e ele não come. A família campeã tem rotina séria. Uncas acorda às 4h30 da manhã. A primeira refeição do dia é às 5. Batata doce cozida com casca e tudo. Pura fibra, a queridinha dos atletas. Polêmica recente. A batata comum, que a gente chama de batata inglesa, que salvou tantas populações no mundo e na Europa, e a batata da moda, a batata doce. As duas são fonte de carboidrato, a diferença no teor de carboidrato é pequena entre as duas, mas a batata doce ela tem um pouco mais de fibra. E a fibra da batata doce adia a fome. Ela está no grupo dos carboidratos lentos. Nosso remador de ouro vai completando o cardápio. Cereais, frutas secas e iogurte. Enquanto o pai chega de repente para preparar só um cafezinho, o nosso atleta já está bem alimentado e de saída. Céu ainda escuro e lá vai o Uncas para o outro lado da cidade, no carro que ele comprou com o dinheiro dos prêmios que ganhou. Às 6 da manhã, ele começa o treino na sede de remo do Botafogo. Vendo assim, na beleza e no sossego da lagoa, encravada na zona sul do Rio de Janeiro, o esforço do remador de ouro parece mais leve. Que nada, ele só está tomando fôlego para daqui a pouco voltar a dominar o barco como aprendeu. E quem madrugou também foi o nosso outro campeão, o André. Às 4:20 da manhã, em ponto, ele corre na praia de Boa Viagem, no Recife. Leva 1 hora, 1h30, quase voando na areia. E todo fim de semana é mais puxado ainda, treino de 2 horas. Qual o segredo do André para tanta disposição? O que a natureza nos ofereceu ao longo de milhões de anos. Nossos ancestrais evoluíram milhões de anos comendo comida da natureza e gastando muita energia. Vamos tentar entender. O André segue a receita dos homens das cavernas. Ganha energia comendo muito mais proteína e pouco carboidrato. Sabe por que ele mudou? Eu vivia doente, tinha dificuldade de perder peso, tomava muito medicamento, tinha crise de asma, muita alergia. Estamos numa das fontes de pesquisa do André. Legumes, frutas, verduras, carnes, ovos. O que você achou dessa mudança do André? Que você conheceu o André antes e depois? Com o passar do tempo, você vai vendo que não é fogo de palha. Foi, de fato, uma decisão de mudança de vida. A gente não compra em casa açúcar, farinha branca, pão, bolacha, biscoito, nada disso. Eu ainda sou a que mais desvia. Sou a ovelha negra da casa ainda, que é aquela que volta e me traz um chocolate para Júlia. E a pequena Júlia deu mais ânimo para a mudança do André. Mais magro e mais disposto, ele aproveita para brincar com os filhos. Quero ver minha filha constituir sua família, eu quero ver meu filho constituir sua família. Eu quero estar ao lado da minha esposa, velhinho, vendo nossos netos e bisnetos. Não tinha uma orientação? Foi por acaso? Não tem contraindicação nenhuma comer comida da natureza. Sem orientação, o André acabou descobrindo a fórmula. E de tanto procurar a receita milagrosa, o médico José Carlos Souto se tornou especialista na chamada dieta de baixo carboidrato, em inglês, dieta low carb. Ele perdeu 20 quilos em 6 meses, reduzindo os carboidratos. As pessoas às vezes pensam que low carb é só carne, né? Ou só ovos com bacon, mas praticamente tudo que a gente está vendo aqui faz parte de uma dieta de baixo carboidrato, né? Então nós temos, por exemplo, as saladas verdes, os legumes, couve-flor, né? Batata a gente evita, né? Que batata tem muito amido, né? Mas a cenoura, o tomate, o próprio beterraba não tem tanto carboidrato como as pessoas imaginam. Folha à vontade. Folha à vontade.
E bem à vontade, o Dr. Souto fez o prato e almoçou durante a nossa entrevista numa churrascaria do Rio de Janeiro. As pessoas, pelo medo da gordura, passaram a evitar os alimentos mais nutritivos e mais saborosos e passaram a consumir em grande quantidade farináceos. E neste tipo de alimentação de baixo carboidrato, a fome diminui muito, porque o corpo passa a poder usar a própria gordura como fonte de energia. Todo mundo aqui é bom de garfo, não é não? Pequenininho, ó. Se parar, ele reclama. Bom, o prato do André está servido, né? Prontíssimo, bonito, colorido e cheio. Como é que é essa composição do prato, André? Muita verdura, muito legume, carne. Pelo menos 2/3 do prato composta de vegetais e legumes. E satisfaz? Demais. Se eu não estiver satisfeito, eu como mais. Sem problema. Pode repetir, comer à vontade. Até saciar. Saciedade é a dosagem. E nada de sobremesa? Um cafezinho. E não sofrimento para você trabalhar numa cafeteria, não? Não, eu me sinto bem confortável aqui. E com essas tentações todas aqui perto, dá para resistir? Fácil. Ô André, é sério que você não vai comer nenhum biscoitinho? Não tenho mais vontade. Vontade ele tem de sobra para viver muito e superar as dificuldades do passado. Não é, André? Eu acho que a parte mais difícil é o primeiro passo. Mudar hábito, seja qual hábito for, é o mais difícil, né? Agora, persistir é o segredo. As pessoas acham que é difícil, né, emagrecer, enfim. Eu vejo que não é tão difícil, né? Desde que a gente se baseie em comida de verdade. Ninguém é de ferro. Já o nosso campeão está treinando há 2 horas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Ovo cozido e pão integral. O troféu depois do treino da manhã na água. Mas ainda tem o aparelho esperando na academia, o ergômetro. Quando eu não venho treinar, quando eu falto, meu dia ficou horrível. Apesar dos campeonatos mundiais, você ainda tem essa insegurança? Tem. Porque enquanto você dorme, o outro trabalha. E o trabalho do campeão é vencer. Em casa, ele é o maior campeão, não é, dona Eliane? Eu tenho certeza que todas as mães queriam ter um filho desse. Entre outros agradecimentos, quero fazer também de sermos os primeiros visitantes da casa, né? Primeira visita que eles recebem, acabaram de se mudar. Uma casa que chegou a eles através do trabalho do filho. Que é uma coisa emocionante para uma mãe, né? Muito. Os pares perfeitos. Como escolher as melhores combinações na hora de fazer o prato? É daqui a pouco. Bom apetite! Vai começar agora um ritual ensaiado e apetitoso. É hora do almoço da Gabriele. Tá bem servida? Está mesmo com uma cara deliciosa o prato selecionado pela jovem de 28 anos. Gabriele é contadora e mora na cidade de Três Rios, no estado do Rio. Para ela foi uma conquista e tanto descobrir o que é gostoso e faz bem para a saúde. A história da Gabriele embala a valsa dos pares perfeitos, pratos que se combinam com perfeição, uma dança de saúde. Será que a gente pode calcular o quanto uma refeição é saudável fazendo contabilidade? Essas fichas são exatamente isso, um cálculo de saúde. Lançamos um desafio para o grupo. Quantos carboidratos cada funcionário do escritório come por dia? E assim a gente conheceu Gabriele. E eu descobri que eu tinha um pouco do colesterol alto, meio alterado. Os funcionários da empresa onde Gabriele trabalha anotaram tudo o que eles costumavam comer.
e como gastavam a energia física. Essas são as fichinhas que a Julie passou pra gente. As informações são sigilosas, mas eles mesmos acabaram ficando à vontade para falar tudo com a nossa equipe. Afinal, chegamos de fininho no refeitório. Essa hora aqui é uma hora de engorda, né? Se a pessoa não cuida do que está comendo. A gente come assim os carboidratos, mas a gente às vezes zela pelos melhores, como a batata doce, a fruta. Nem sempre foi assim, não é, Gabriele? Eu comia arroz, macarrão, batata, tudo mesmo carboidrato. Você preencheu a sua? Preenchi, tá? Que tal a sua? Julie. Isso aí. Esta é a Julie, que distribui as fichas sobre a rotina dos colegas. 9 no consumo de carboidratos, isso é bom ou ruim? É ruim, né? Mas é bom ao mesmo tempo. A Julie tem toda a razão. É bom demais comer com vontade. E quando a nossa equipe entra neste restaurante da Universidade de São Paulo, olha a fartura, quanta variedade de carboidratos, então. Um desses mistérios que incomodam quem faz dieta e até quem não faz é por que depois de uma refeição a gente continua com aquele vazio dentro do estômago, continua com fome. Aí vão dizer, é gulodice. Nem sempre. Às vezes a combinação não foi boa. Ela sabe quais são os pares perfeitos. Estamos com a nutricionista da USP, Eliana Giuntini. Diante de tantas delícias, quem não gosta de novidade? Tão bonitos os pratos. Mas tem uma dupla infalível que atravessa o tempo para conquistar para sempre o gosto dos brasileiros. Então vamos começar com uma boa combinação. Arroz e feijão. O ideal é você comer mais ou menos 3 partes de arroz para 1 de feijão. Aí nós vamos ter proteína, vamos ter fibra alimentar, vamos ter ferro. Arroz com feijão alimenta, sacia e não faz a glicose subir no sangue, ao contrário de outros pratos. Carboidratos simples ou rápidos. Exemplo, a batata comum, a inglesa. Quando a gente chega aqui, batata proibida. Tão querida, qual será a melhor combinação para nossa batatinha? O ideal é que ela seja acompanhada de uma leguminosa ou de vegetais. Aqui a gente tem uma salada que tem cevadinha, tem tomate, cenoura, cebola. Então, isso vai fazer com que a elevação que seria provocada pela batata seja de forma mais gradual. Além de ficar bonito. Vai ficar bonito, vai ficar saboroso e muito interessante. Também, posso pôr? Podemos pôr lentilha também. Isso vai ficar melhor ainda. Melhor ainda também é saber que o pão deixa de ser vilão se tiver companhia saudável. Olha, aqui a gente tem a combinação de sanduíche de pão com queijo e além do queijo a gente tem o tomate. Qualquer recheio que você adicione ao pão branco vai fazer com que a elevação da glicose no nosso sangue seja feita de forma mais moderada. Eu era fã de pão e eu tava com sobrepeso muito grande. Sim, mas no meu caso, a própria nutricionista pediu mesmo que eu cortasse o pão. Você era gordinha?